Olá, tudo bem? Eu sou o contador Evanir Aguiar. Estou aqui a convite do SESF, Sindicato das Empresas de Serviços Funerários do Estado do Rio Grande do Sul, para trazer para vocês um tema muito importante para o setor funerário, que é a formação do preço de vendas de serviços. Então nós preparamos aqui um material que será dividido em 3 vídeos aula. Nessas videoaulas nós estaremos tratando da formação do preço e outras características próprias da atividade funerária do estado do Rio Grande do Sul. Estaremos trazendo também uma ferramenta especialmente preparada para as empresas funerárias de formação de preço de venda, que será um norteador, será um exemplo de tabela, de modelo que poderá ser utilizado pelos senhores no dia a dia das suas empresas. Então, o SESF convida todos vocês a assistirem esses nossos 3 próximos vídeos. Serão vídeos de no máximo 30 minutos, então serão bem breves, objetivos e totalmente direcionados para o setor funerário. Tivemos o cuidado de trazer uma linguagem mais usual, uma linguagem mais apropriada para quem não é técnico, que não é contador, que não é administrador, mas que necessita dos conhecimentos básicos na gestão tão importante da sua área financeira, não é? Então, a formação de preços faz parte do planejamento financeiro das entidades. Então, convido vocês a, junto conosco, aqui refletirmos, então, sobre esse tema tão importante. Preço de venda. Então, estabelecer o preço de venda é um dos mais importantes momentos nas decisões a serem tomados nas empresas, né? A simples questão por quanto devem ser vendidos os serviços traduz muitas coisas em relação à empresa, mas, em resumo, podemos respondê-la sobre 3 aspectos. Primeiro, custos e despesas, competitividade e rentabilidade. Para se determinar o preço de serviços, antes de mais nada, é necessário considerar características próprias do segmento. No segmento funerário, nós destacamos alguns itens, como o perfil dos clientes, a concorrência, estrutura da empresa, ponto, atendimento, a qualidade do serviço, o prazo do recebimento, o pós-venda e o volume de serviços, entre outros. As questões que queremos resolver são: como se calcula esse valor do preço do serviço prestado? Qual é a fórmula a ser utilizada? Mas, antes disso, tem alguns pontos importantes que devem ser considerados e discutidos, como veremos a seguir. O preço que estamos cobrando, o mercado está disposto a pagar o valor que a empresa determinar? Deve-se acompanhar o preço da concorrência? Qual o ideal para o serviço a ser prestado? Existem diferentes estratégias de precificação dos serviços a serem prestados? E como transferir tudo isso para o preço de venda? Isso é o que nós tentaremos, responder. Então, o mercado está disposto a pagar o valor que a empresa determinar? A resposta é normalmente não, não é mesmo? Ainda mais considerando o mercado que tenha várias empresas no segmento. O cliente termina conhecendo o preço da concorrência e leiloando, os preços dos serviços, fazendo com que as empresas terminem equiparando seus preços praticados. Deve-se acompanhar o preço da concorrência? Então, alguns fatores devem ser considerados antes de tomar essa decisão, como, por exemplo, saber claramente quem são de fato os seus concorrentes e se os seus serviços são oferecidos ao mesmo perfil de clientes. Então, conhecer efetivamente a concorrência, os serviços que a concorrência presta e comparar aos seus, conhecer a clientela que você atende e que os seus concorrentes atendem. Então, conhecer o concorrente é um primeiro fator importante. Quais são os serviços prestados por ele? Sendo reconhecido, então, como efetivamente um concorrente, deve, então, buscar oferecer condições diferenciadas para manter o nível de concorrência e garantir a competitividade.
Então, temos que analisar o que essa concorrência está oferecendo e tentar, neste caso, oferecer diferenciais para que a empresa seja mais valorizada e, desta forma, seja mais competitiva. Eu devo acompanhar a concorrência. No setor funerário, algumas particularidades, peculiaridades importantes a serem consideradas, que têm reflexo direto na busca dos serviços pelas famílias a determinada empresa, como podemos citar o profissionalismo, o nível de profissionalização desta empresa, a agilidade no atendimento. Este momento, o momento do luto, é um momento em que as famílias necessitam da máxima agilidade possível naqueles trâmites burocráticos, a máxima agilidade para que o luto possa ser logo começado a ser praticado pelas famílias, esteja colocado à sua disposição. Atenção aos detalhes, ou seja, tudo aquilo que as famílias desejarem e pudermos oferecer, a gente tem que tratar com o máximo carinho, o máximo detalhe possível. Tato no atendimento à família enlutada, não é? Normalmente um dos membros da família, um pai, um filho, um irmão, normalmente uma pessoa bem íntima do falecido é que estará ali tratando com a empresa funerária. Então este é o momento em que o tato, o cuidado, a delicadeza, o carinho prestado à família enlutada deve estar muito presente. E isto é um dos diferenciais que as famílias trazem. Oferecimento do máximo conforto, polidez e discrição, facilidades burocráticas, tudo aquilo que a empresa puder facilitar nesta burocracia envolvendo, então, este momento será importante. E serviços complementares e diferenciados, serviços completos, complementares e diferenciados. Então, quanto maior o mix de serviços, mais fará com que essas famílias busquem o serviço desta empresa funerária. Se eu devo acompanhar a concorrência? Então, antes de responder essa pergunta, eu devo conhecer o meu mercado, onde eu atuo, saber o quanto o cliente enxerga de valor no serviço e como ele classifica esses valores. Se dentro de um leque aqui de 5 opções que a gente traz, o preço estiver em última colocação, deve-se então cuidar do que o cliente dá realmente valor e assim aplicar a tabela de formação de preços, conforme nós veremos logo a seguir. Então aqui eu trago um exemplo de ordem de relevância, demonstrada pelos clientes pesquisados, porque aqui um item importantíssimo e toda empresa funerária que puder, deve fazer uma pesquisa de satisfação junto aos seus clientes, com os itens que são considerados realmente importantes, relevantes pelos seus clientes e pela comunidade onde ela está inserida. Então, aqui no exemplo eu trago que o preço é o 5º item. 4º, tradição, porque muitas pessoas ainda buscam as empresas mais tradicionais. A discrição, aquelas empresas que a família já sabe que tem um serviço discreto, realiza todo o seu trabalho de uma forma muito discreta. A agilidade e, naturalmente, a qualidade. Se dentro desta ordem aqui que nós trazemos como exemplo, o preço é o último item, a resposta se eu devo acompanhar o preço da concorrência é uma só. Não. Porque esta família que eu estou atendendo, ela busca, em primeiro lugar, a qualidade. Então, eu vou demonstrar toda a qualidade do meu serviço, certo? Se ela procura agilidade, eu procurarei ser ágil, eu darei a ela o máximo atendimento com a maior rapidez possível. Se ela quer serviço discreto, eu estarei, então, atendendo da forma mais discreta possível. Então, tudo isso faz com que a gente entenda que não necessariamente devemos acompanhar o preço da concorrência. Temos que, sim, antes conhecer o mercado. Então, qual o preço ideal para o serviço a ser prestado? O preço ideal é aquele que permita à empresa ter competitividade. Ele também deverá ser suficiente para cobrir os gastos e despesas e ainda garantir lucratividade.
Outros fatores importantes que deverão ser considerados juntamente com esses itens são o volume de serviços e o mix de serviços prestados, que no conjunto deverão garantir o meu lucro. Na formação de preço, nós temos diferentes estratégias de precificação para os diversos serviços a serem prestados, né? O ideal é que se tenha, porque permitirá diferentes argumentos no momento que se passar o orçamento ao cliente. Entre eles, nós podemos destacar padrão de qualidade, maior ou menor interesse do cliente em determinados serviços, maior ou menor concorrência, a minha localização, o volume de serviços para o mesmo cliente e as condições de recebimento. Então, tudo isso são fatores que influenciam na estratégia de preço. Então, é muito importante, na hora de se estar passando este orçamento para o cliente, conhecer exatamente esses padrões, o que o cliente necessita e o que ele busca, certo? Então, não é só sair oferecendo a venda do serviço com poucos critérios para este oferecimento, mas sim fazer uma pesquisa prévia do que o cliente está buscando no atendimento àquele momento ali de luto. Então, como transferir tudo isso para o preço do serviço? Então, é importante neste momento da negociação, não é? Ter habilidade para negociar, flexibilidade, organização e controles, porque eu saberei até onde eu posso negociar, empreendedorismo para conhecer aquela família, para conhecer o meu negócio e saber quanto é importante esta negociação que está acontecendo, a percepção do mercado, o que o mercado está oferecendo, o que eu estou oferecendo, ter objetivos e metas bem estabelecidos. Neste ponto aqui, nós sugerimos sempre que possível que a pessoa que estiver à frente do cliente, que estiver negociando o serviço, tenha um conhecimento da formação de preço de vendas, tenha um treinamento de formação de preço, de negociação de vendas. Tudo isso é muito importante para o sucesso do estabelecimento do preço de venda. Nós trataremos a seguir da formação de preço de venda, que compreende o custo do serviço, despesas variáveis, despesas fixas e o lucro líquido. Vamos mostrar a seguir. A diferença entre custo e despesa. Muitas pessoas ainda confundem custo e despesa. Custo refere-se aos gastos realizados na produção de bens ou serviços. É aquilo que está diretamente relacionado e que acontecerá se eu tiver aquela prestação de serviço ou fizer a produção daquele bem. Despesa está relacionada aos gastos consumidos direta e indiretamente na obtenção de receitas. Então, as despesas estão relacionadas à estrutura empresarial necessária para a produção daquele bem ou prestação do serviço. Então, a despesa é algo mais fixo. O custo ele vai estar relacionado diretamente com a realização daquele serviço ou a venda, a produção daquele bem. Custo do serviço. São valores gastos especificamente na prestação de serviços, como mão de obra, material aplicado, ou seja, quanto é gasto somente para executar o serviço contratado pelo cliente. Nesse aspecto, é imprescindível buscar constantes reduções de custos. Reduzir custos deve ser algo sempre buscado pela empresa, porque sempre é possível conseguir uma redução de custos, seja negociando com fornecedores, revendo a sua estrutura física, estrutura de pessoal, estrutura tecnológica, terceirizando algum serviço. Então, deve-se buscar sempre o melhor aproveitamento do tempo e economia de material. O segredo não está em gastar menos, e sim em gastar bem. Despesas variáveis. São os valores gastos somente quando ocorre a prestação dos serviços. Uns exemplos de despesas variáveis, nós temos os impostos. Uma empresa do Simples Nacional é o próprio Simples, né? O imposto Simples. Mas tem outros, como comissão de vendedores, taxas do cartão de crédito, entre outros. Despesas fixas.
Podemos considerar essas despesas como aquelas que nosso cliente exige que coloquemos à sua disposição para o momento em que ele precisar poder utilizar. Na atividade funerária, a necessidade de dispor de atendimento 24 horas torna maiores ainda esses gastos. Isso é uma característica da atividade funerária. Quem necessita de uma estrutura 24 horas por dia para atendimento não é o diretor funerário. Esta disponibilização é necessitada pelas famílias, pelos nossos clientes. Então, é característico da atividade funerária ter à disposição das famílias 24 horas por dia o atendimento. Essas despesas fixas, elas são gastos que ocorrem independentemente de se ter venda ou não. É aquilo que a gente costuma dizer, abriu a porta da empresa no primeiro dia do ano, no primeiro dia do mês, já temos aquelas despesas para serem pagas ao longo do mês. Porque elas, indiferente de ter uma prestação de serviço, nós teremos que desembolsar. Então, são despesas fixas. São despesas de funcionamento da empresa, aquelas geradas pela estrutura montada para o oferecimento do serviço. Despesas fixas também devem ser consideradas na formação de preço de venda. Uma forma usual que se tem para utilizar na formação de preço de serviço é a divisão pelo número de horas utilizada no serviço específico. No segmento, podemos utilizar o número histórico mensal de atendimentos para determinar o seu rateio, ou seja, a alocação dessas despesas fixas deve acontecer pelo número de atendimentos ou mesmo pelos diferentes serviços que a empresa presta. Se uma empresa, por exemplo, uma empresa funerária que tenha também um plano funerário, tem a atividade funerária especificamente relacionada ao funeral e nós temos despesas como estrutura, pessoal, outros gastos que são diretamente relacionados com o plano funeral. Estatisticamente, historicamente, por dados atuariais, sabe-se o número de óbitos recorrentes ao longo do tempo na maioria dos municípios do nosso estado. Então, através desses dados é possível saber o mercado e, historicamente, com os dados da própria empresa, é possível, então, utilizar esse critério de rateio das suas despesas fixas pelo número histórico de atendimentos. Lucro líquido. Então, o que todos almejam, é o ganho que se espera obter pelo serviço prestado. Normalmente, o lucro esperado ele é considerado em forma de percentual sobre o faturamento. Pode-se definir um lucro através de um valor fixo, mas usualmente se utiliza um percentual do valor de venda para determinar como sendo o lucro. Neste momento, a percepção do empresário é indispensável para identificar o quanto do lucro é possível obter em cada serviço prestado, oferecendo todo o seu mix e seus diferenciais. Margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e a soma das despesas e mais os custos variáveis de um produto ou serviço. Em outras palavras, a margem de contribuição é a sobra financeira de cada serviço para a amortização das despesas e custos fixos. Então, é a sobra financeira de cada serviço após os seus custos envolvidos no serviço para amortizar, ou seja, para ajudar a pagar a minha estrutura empresarial. Já o ponto de equilíbrio, ele define o nível de atividade necessária para a recuperação de todos os custos e despesas de uma empresa. No exemplo que nós veremos a seguir, um exemplo prático, uma planilha, que será no nosso próximo vídeo, nós traremos ali toda uma estrutura de despesas, custos variáveis, um fator de formação de preço, a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. Então, nós veremos isso que nós falamos agora na prática no nosso próximo vídeo. Então, apresentaremos a seguir um exemplo prático de como se calcula corretamente o preço de serviços. Nós, então, agora
passaremos para a nossa planilha de apresentação.